Deixa eu ajudar você a lavar essa louça. Isso mesmo, boa tarde. Está começando aí o nosso Entre Família. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Vai apresentar, eu vou pegar aqui, ó. Isso, contribui, colabora. Gosto disso. Ó, eu gosto de gente olha só, que pronto. ajuda, que contribui. Um prato eu já fiz aqui, ó. Um prato tá eu representei nessa casa aqui. Tá certo. Na casa dele não lava não, mas na sua ele vai lavar. Já me deu a primeira rasteira da tarde, 1-0, Carol. Boa tarde, Cris. Brincadeira. Mas é claro que aqui a gente tem uma antiga aqui, porque tanto eu quanto você, a gente não fica passivo com a situação. Daqui a pouco eu vou devolver pra ela aqui, tal, vamos dali, tal. E por falar em passividade, Cris, hoje nós vamos falar sobre esse tema, viu? Mas aí na área das crianças. Das crianças? Será que existe essa criança passiva? Eu fico pensando se existe essa criança passiva. Onde se está? ela estava em algum lugar, as minhas filhas não deixaram eu ver, porque elas estavam causando... Durante o período do temporal da minha casa, não deu. Passou um temporal aqui, eu não vi se tinha alguma criança passiva ali. Agora, Carol, mas entre as conversas de mãe e tal, tem esse sonho. Eu gostaria muito que a minha criança, ela... que ela fosse uma criança tranquila. Que eu falasse ela assim, conversasse com as borboletas. Filha, e você não deitasse no chão e se arrastasse pelo chão inteiro da loja. Vamos andar no mercado sem reclamar com a mãe, sem pedir eu quero. Que não furasse todos os Danones lá no e aí você tem que pagar. E depois briga com ela tomando no carro junto com ela este Danone. Filhinha, sua mão não estava com álcool gel. E agora? Agora, Carol, é o seguinte. Olha o que o pai quer. Para aí, pensa comigo, vem vovó. Comigo, acompanha essa vem comigo aqui, cola aqui. Vem. A gente quer essa criança assim, aí depois, na adolescência, você tem que tomar uma atitude. Que é você isso? tem que ter voz ativa. Você apanhou na escola, que é isso? Você apanhou na escola, vai apanhar em casa, vai apanhar hein? Aqui? Quero saber. Não, meu filho meu não leva desaforo, não. Vai resolver seus problemas. Carol, a criança faz o quê? A criança fala assim, quê? Eu quero que você faça isso, depois eu quero que você comporte dessa forma. Ou que eu seja um profissional criativo pra frente? E vamos falar sobre esse assunto, dos impactos da passividade, o que realmente a gente quer, o que a gente quer. Eu sei, esses dias eu tava falando, sabe o que uma mãe quer? Uma mãe quer paz. São 3 letras, paz, é isso que uma mãe quer. Você quer ir no banheiro sem ninguém na tua volta. Ninguém. Um momento você eu quero só... lavar a minha cabeça. Pronto. Só. E aí? Só isso. Mas eu sei, tá difícil aí. Mas a gente tem que pensar numa educação que reflita no futuro. Então o que nós estamos falando aqui não é nada para agora. Plantando. O impacto é no futuro. E nós temos uma especialista, inclusive, que ela já deu recados especiais da conexão. Você sabia que, de repente, a sua criança pode estar conectada? Bom, o programa de hoje já está montado. Está montado. O ponto de interrogação já foi lançado na sua casa, mas a gente vai responder. Mas antes, Carol, nós temos aqui informação, um compromisso com você. Então, roda a vinheta. Entre Família com informações para você. Você já sabe, né? Você é de casa, sabe que esse momento aqui é reservado para a gente dar algumas informações referente à pandemia, Covid-19 no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos falando de crianças passivas, mas existe, neste período específico, algumas reações aí que essas crianças podem ter, alguns impactos da pandemia no comportamento das crianças e dos adolescentes, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais desses comportamentos. Vai ser a Marisa Pereira de Souza, que é pedagoga, estudante de psicologia, ela estuda essa área e ela vai ajudar a gente a compreender um pouco mais desses assuntos. Marisa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. E a todos que estão acompanhando o programa Entre Famílias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz em recebê-la. Fala aí pra gente, como o isolamento ele pode mudar o comportamento das crianças? Esse é o primeiro ponto. Acho que as mães já perceberam que alguma coisa não está fora do lugar, né? Sim, Carol. Na verdade, a gente sempre aprendeu a ter medo de coisas visíveis. E nós estamos diante de um vírus que nós não vemos, mas nós temos sentido as consequências, o impacto. Falando em questão da criança, ela lida com esse medo da perda o tempo inteiro. Mudou tudo. Onde antes era apenas a casa, se tornou o ambiente de trabalho da mãe e a escola dela também. Então, a gente percebe crianças muito ansiosas, chorosas, né? Crianças que já eram, adolescentes que já eram ansiosos, estão tendo um quadro de ansiedade mais acentuado. Então, a gente vê que está acontecendo uma mudança no comportamento dessas crianças, desses adolescentes, né? Neste período.
E essas mudanças, elas são ocasionadas justamente por conta deste período ou algo na criança que já havia ali um comportamento e tal, ele é manifestado? Como é que funciona esse processo todo? E aí eu já vou incluir minha próxima pergunta, que tem a ver com as aulas online, né? Porque um exemplo desse impacto desse comportamento são as aulas online, ou seja, né, uma forma nova de aprendizado e que pode estar gerando um pouco de estresse nas casas. Sim, Carol, na verdade, ninguém muda de uma hora para outra, né? Como eu disse, atendo algumas crianças que já eram ansiosas, já apresentavam um quadro de ansiedade, que durante essa pandemia isso acentuou um pouco mais. Falando das aulas online, imagine você ali no contexto da sua casa. Você tem um armário onde você guarda coisas diferentes, específicas. Agora, imagine a criança, o quarto dela, onde era o lugar que ela sentava e fazia suas tarefas, jogava, tinha seus momentos de entretenimento, se tornou a sua escola. Então, muitas crianças, elas têm vivido a negação disso, elas não têm aceitado este momento. E como assim? A minha casa, que era um lugar de aconchego, se tornou a minha escola, está tudo misturado. Então, assim, questão das aulas online, o que a gente percebe muito e que tem influenciado o comportamento das crianças é essa negação de não compreender o que está acontecendo, de ter que entrar no quarto e fazer de lá a sala de aula, ter que cumprir horários de aulas, as tarefas, e elas imaginam assim, eu já assisti a aula, já não preciso fazer tarefas. Então, a gente percebe que isso tem atrapalhado algumas crianças, alguns adolescentes, no seu resultado, no seu bom rendimento escolar. Interessante que quando a gente ouve você gerando, falar... né, estresse. Fora todas as mudanças de casa, né? Quando a gente te ouve falar, a gente percebe que muitas vezes falta o pai também se colocar no lugar dessa criança, entender o impacto disso, de como as coisas estão difíceis. A gente está vivendo um momento específico, mas a gente vai conseguir ali com um joguinho de cintura reverter todas essas situações. Marisa, muito obrigada. O tempo é curto, a gente não consegue nem amarrar direito as ideias, mas eu agradeço a sua presença aqui. Obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. Quero deixar um abraço aí a todos que acompanham o programa e deixar o recado que isso vai passar. Com certeza vai passar e venceremos. Obrigada. Olha só, hoje falando sobre aí os desafios da casa, né? Referente à pandemia, mas também no dia a dia também a gente já sabe que tem algumas dificuldades. Crianças passivas. Será que meu filho é passivo? Será que ele tem um comportamento passivo? Ó, você vai contribuir com a gente aí através das suas perguntas. Tem uma especialista aqui para responder todas as suas dúvidas. Nós vamos para o intervalo que é bem rapidinho e voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre um comportamento específico das crianças que pode ser a passividade, viu, Cris? Mas esse programa não é feito aqui só pela gente não, né? Com certeza, você aí de casa, você tem uma criança passiva, de repente ela está olhando para o nada, ela fechou, mas Cris, é personalidade, mas será que é ou foi construído? É uma fase que está um pouquinho mais quietinho e tal, ou o inverso? Nós sabemos que talvez a passividade é um grupo menor, mas será que você que tem um filho ativo, muito questionador, será que você não está roubando ele a essência justamente dele questionar, saber o porquê das coisas? Ou você acha que está tudo tranquilo? Cala a boca. Não. Vai ser desse ponto, acabou. É aqui do jeito, não vou te explicar porque aqui quem manda sou eu. Mas, Cris, também vamos morrer nessa casa? Essas crianças estão dominando tudo, elas tomam conta de tudo da minha vida. E agora eu preciso de ajuda. Será que obediência e respeito é a mesma coisa? Opa! Tá com vamos dúvida? Discutir. Tá, já gerou algumas dúvidas aqui, hein? Ó, faz o seguinte, manda pra gente. Manda pra gente, não fica nada no seu coração, não. Manda aí pra gente. 0 operadora 12 98315 0249 para você contribuir aí com essa conversa, aumentar esse bate-papo, continuar esse diálogo importante. E tem uma especialista, vamos lá. Com certeza. Você acha que essas crianças vão riscar a parede o tempo todo? Vamos colocar a ordem, mas no caminho certo. Porque a mãe, ela já entrou em parafuso. Ela falou, não. Eu já tenho 2 paredes pintadas, você que tem mais 2? Eu não consigo. Relaxa. Ela achou que no banheiro não tinha, ela olhou pro teto, estava uma massinha no teto. E ela disse assim, onde é que essas crianças foram? Ele não tá falando da cabeça dele, não. É a síndrome do Homem-Aranha aqui dentro de casa? Vamos lá, gente. Fácil não é para ninguém, mas vamos lá conversar com a nossa especialista. Hoje nós vamos abrir o coração. E hoje já percebi que é dia da gente fazer assim, ó. Uma amiga minha. Um conhecido meu. Carol, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Mas imagina, minhas filhas... Minhas filhas não. Realmente.
Nós temos e se você está assim como a gente, né, meio que na saia justa, querendo perguntar, mas sem dar o nome, não se esqueça que você pode fazer a sua interação colocando anônimo. E assim faremos aqui também. E outra, sem culpa. Esse anônimo aí tem que ser livre, liberte-se, tá? Liberar perdão para você mesmo. Mas já já a gente vai conversar, porque é o seguinte, hoje o programa todo vai ser envolto com a Vanessa Galvani. Ela é pedagoga, ela é mestre em educação, ela trabalha há mais de 16 anos nessa área e ela tem inclusive um Instituto Emocionar, é coach de emoções. Então, olha, você está muito respaldado profissionalmente. Vanessa, seja muito bem-vinda. Você que já é prata da casa, hoje tem estreia dela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, Carol. Que bom estar aqui de novo. Muito sem barriga. Bom te receber. É verdade. Pois se você buscar o último programa que a Vanessa participou com a gente ali no ntplay.com, você vai ver que ela está assim, gestante, deixou agora a filhinha lá em casa. E está conseguindo ficar distante? É a primeira vez que você fica longe dela? Não, né? Não, já vim gravar o quadro aí. Já é verdade. Não, essa mãe aqui, ó, eu sou especialista, né, gente? Não é assim, não. Hoje, Vanessa, a gente está falando de um tema que pode ser que quem está em casa nunca parou para pensar sobre esse assunto, a gente só vai reagindo às ações da vida, né? Então, a criança, ela traz um comportamento novo, a criança, ela traz uma situação nova e, às vezes, a gente reage de forma a conter tudo isso para a gente ficar mais tranquilo, como você disse, né? O que é essa passividade? Explica para a gente o conceito. O que é a passividade nas crianças? Uma criança passiva é uma criança que perdeu o brilho em frente à vida, sabe? Parece assim que tá tudo ali, tudo tanto faz quanto ela tá ali levando. Você vê que não falta aquele brilho na criança, aquela alegria de ficar pulando para lá e para cá e de causar a casa inteira. Ela fica mais nela, mais centrada. Às vezes ela tem um comportamento repetitivo, ela fica enrolando o cabelo. Ela fica passando a mão no rosto, assim, cutucando, sabe assim, roendo unha um tempo. Enfim, ela fica no momento dela. É como se ela estivesse dentro de uma conchinha, assim, ela fica ali dentro. E nós não estamos descrevendo o autismo, como a gente falou ali fora. Não, nós estamos falando de um comportamento mesmo. Isso, mas existe que pode ser temporário, não. Mas existe uma criança que tem esse comportamento, só por isso ela não tem alegria, porque às vezes a mãe está lá pensando, meu Deus, meu filho, é isso aqui, e agora? Eu acho assim, a criança, são fases, ela pode não ser assim, mas num determinado período ela está lidando com alguma coisa emocional e isso leva ela para aquele lugar. Ou pode ser que ela tentou tantas vezes e ela está se sentindo tão desconectada, como a gente falou, né? Que aí ela não tem como, ela fica ali. Quando ela está com um problema, ela vai e se resguarda, ela fica retraída, né? Passiva. Então ela foi buscar no pai, um exemplo, porque desde o início a criança, desde engatinhar, ela está saindo dos limites. Isso. Aí um exemplo, ela jamais vai conseguir se ela não sair ali, se ela não tentar, se ela não pegar, grudar a cabecinha na quina do sofá, da mesa e tal. Então desde esse momento ela está formando, conhecendo, vai caminhando e tal. E naquele momento, se o pai, vamos colocar uma questão bem próxima, se ele não fizer isso, ela nunca vai engatear ou vai fazer esse processo muito mais na frente. Agora ampliando, nós temos a adolescência dos bebês, que nós já colocamos um programa aqui. Então, desde o início, você está formando essa passividade. Ela tentou e não conseguiu, ela não teve vez. Claro, a gente está falando aqui de vários fatores, né? A gente não sabe o processo que essa família... podando mas em todo momento, não foi uma coisa de uma hora para outra, ela sentou no sofá e começou a olhar para cima. Não, ela foi desconectando ao tempo, é isso, né, Vanessa? Foi. E também tem uma questão que você falou aí, Cris, que ficou... essa coisa, a gente precisa colocar o limite, mas também tem que saber o equilíbrio, porque às vezes, se você fica o tempo todo querendo controlar, e aí a criança não consegue explorar e ir além, saber o que ela é capaz de fazer, ela fica, né, no campo na zona de conforto dela, ela fica aqui, porque eu vou tentar, não, vou ficar aqui. Então a gente também tem esse papel de encorajar a criança a sair dessa zona de conforto. Não, você pode, vai lá. É difícil, pode ser que você erre, vamos lá. E uma coisa legal é a gente compartilhar também as nossas falhas. Às vezes que a gente tenta e a gente não consegue. Às vezes que a gente também sente medo. Né? E aí porque a criança aprende com a gente. Nós somos o modelo, referência. Então ela está olhando, observando a gente o tempo todo, como que a gente lida com as questões. E aí a gente está modelando isso. Ela vai, então assim, encorajar e modelar ela para sair dessa passividade, né? E conectar, esse é o segredo, né? Porque quando a criança tenta trazer as questões para a gente, quando a gente não escuta, ela vai se afastando,
E aí isso vai fazendo com que ela fique lá guardadinha, trazendo as coisas dela para aí. Não, meu pai não me escutou, eu fui falar uma coisa. E a criança, detalhe, gente, a criança não vem falar pra gente, olha, eu tive um dia difícil na escola. Olha, mãe, hoje teve, a minha melhor amiga não quis brincar comigo no recreio. Ela já chega rebelde. Não, ela já chega... chorando e gritando. Bate a porta do quarto. E aí a gente fala, o que foi? Assim, o jeito que a criança fala pra gente, o que ela tá lidando emocionalmente é quando a gente senta e brinca com ela. Então, se a gente sentar e começar a brincar, logo ela vai te trazer. Ela vai falar que ela tá brava porque alguém empurrou ela no recreio, ou porque aconteceu isso, ou porque a professora falou aquilo. Né? E não só a gente perguntando. E aí, quando a gente faz isso de sentar e brincar com a criança, a gente está puxando ela para próximo, se conectando, e ela sente seguro, né? Ela sente aquela conexão cerebral que a gente dá, o cérebro dela relaxa, né? O racional, e aí o emocional abre e começa a trazer à tona todas as feridas emocionais que ela está sentindo. E aí ela pode contar para a gente, ela pode chorar, pode ficar brava, enfim, todas essas questões. Olha, e às vezes a gente não sabe isso, né? E às vezes a gente, É. não, assim, eu não, não, você tá assim, não vem conversar comigo assim, desse jeito. Vai lá pro quarto, Se acalme e depois você volte aqui. Pode ser que eu já tenha feito isso algumas vezes. Então, calma, relaxa. Nesse primeiro momento, você já entendeu do que nós estamos falando, você já entendeu aqui algumas opções, né? Alguns caminhos. Mas não é para você sair daqui desesperado, chorando desse programa, não, viu? Que eu vou falar aqui da maternidade real. Ela falou ali pelo menos uns 5 a 6 erros que eu já cometi. E tá difícil de parar de cometer, viu? Eu sei, mas nós vamos achar soluções aqui juntos, viu? Olha, o intervalo é rapidinho, vai lá beber uma água, joga no grupo da família o tema que o Entre Família tá falando hoje de crianças e tal, não sei o que, educação de filhos. Vamos entender um pouco mais sobre isso com a Vanessa Galvani aqui no Entre Família. O intervalo é bem rapidinho, voltamos já já. De volta com Entre Família para o ímpar. Para. É, ímpar. Vocês e já. Ganhou. Ganhei. Você. Muito bem-vinda aqui ao Entre Família, que bom que você está aqui de volta com a gente. Olha, hoje nós estamos falando sobre crianças passivas e agora você vai ver aí um VT que foi preparado ali pela nossa repórter, a Kim, e ela foi atrás aí de uma criança que é totalmente o contrário da passividade. Que talvez é o maior número de pessoas, né? Pode ser essa criança que está aí bem próxima de você e o seu filho, por exemplo, tá? Vamos acompanhar esse VT para ver qual é a reação dessa mãe, como é que ela lida com esse processo de ter uma criança que é totalmente ao contrário de uma criança passiva, calma, tranquila. Quem sabe uma boa referência para você. Roda o VT. Você de casa que lida com crianças. Convidamos uma mãe para contar a versão real do que é ter um filho bem animado e questionador. Então, eu tenho o Vitor, de 10 anos, tenho o Diego, de 7. Nesse momento, a gente tem quase que 2 extremos aqui em casa. O Vitor já teve uma fase agitada, mas hoje ele está numa fase pré-adole, então ele já é mais introspectivo, já gosta das coisas mais do jeitinho dele, no cantinho dele. E em contrapartida tem um furacão de 7 anos, que está em todo tempo, em todo lugar, brincando, gritando, fazendo bagunça, fazendo graça e perturbando e alegrando a vida de todo mundo. Para obedecer eu tenho um desafio com os dois, não que eles sejam desobedientes, mas eles são argumentativos. E eu acho que o cansaço mental é muito maior do que o cansaço físico, porque eles conseguem argumentar de todas as formas para o que eles querem. De repente já passou o assunto, chega o Diego, por exemplo, de 7 anos, mãe, mas você me disse isso, mas e se? O que não funciona na argumentação é porque eu disse pronto. Não funciona. Cada dia você tem que ter um argumento diferente, né? Porque o argumento de ontem não serve, porque ele já expirou. Bom, a gente já percebeu aqui em casa que a mesma coisa não funciona para os dois. Não funciona. O Diego, se eu coloco ele de castigo, ele arruma alguma coisa para fazer no castigo. O castigo não fica um castigo. Você está sem eletrônico hoje. Ele só olha para mim assim, tá bom, eu posso brincar de quebra-cabeça? Para ele tudo bem. Não dá aquela sensação de perda. Ou, no caso, com o Diego funciona mais quando ele precisa se acalmar e tudo, eu coloco ele sentado sem falar. Você não pode falar por 2 minutos, por 3 minutos. E se ele fala, o tempo começa de novo. Aí para ele é o sofrimento, é o fim total, porque ele está no meio está num ambiente que ele quer dar opinião em tudo,
Com o Vitor é bem diferente. Com o Vitor a gente senta, conversa, coloca os prós e os contras e tá tudo resolvido. Geralmente ele toma opção pelo que é mais vantajoso para ele e fica tudo bem. Mas aí vem o Diego e interfere em tudo. O Diego, ele não aceita nada assim de primeira. Ele precisa ser convencido que aquilo é o melhor também. Então, ele dá mais trabalho para entender o que a gente quer, para aceitar. Mas quando ele aceita também, ele faz aquilo uma verdade absoluta e pronto, é para a vida. E claro, Diego, o próprio, resolve dar o ar da sua graça na entrevista. Eu tô contando aqui umas histórias de um menino perguntador. Tá me filmando. Então dá um sorriso. Gente bonita tem que mostrar, ué. Não. Pensa que com ele é só pergunta e agitação? Dentro desse menino de 7 anos tem muita coisa boa. O Diego, ele é amoroso, ele é carinhoso. Ele parece estressadinho, mas ele tem um coração muito grande. Ele gosta de ajudar. Minha nossa. Você viu que ele tem uma florzinha? Se estragar a florzinha, fica brava, né? O Diego também, ele é defensor da natureza, das lagartas. Então, uma vez o Diego chegou com um monte de lagartas assim na mão. Tava chovendo. Falei, filho, o que é isso? Mãe, elas iam morrer afogadas. Elas estavam na chuva. A gente precisa salvar. E claro, né? Para uma criança super expressiva, a mãe deu alternativas dentro de casa também, para que toda a energia e criatividade fossem estimuladas. Aqui em casa tem parede que pode escrever, tem na cama deles, no quarto, a gente colocou mural dos dois lados, um de caneta de quadro branco, para eles se expressarem lá e tudo. E em questão de atividade física também, e até em tudo, né, assim, que... Para não podar essa criatividade, porque eu acho muito importante, eu acho uma qualidade deles. E depois de se mexer o dia inteiro, o Diego, no fim das contas, tem um cantinho calmo, que é o seu favorito. Qual que é a melhor hora do seu dia? À noite, quando a gente fica deitado na cama. À noite que a gente fica deitado na cama, fazendo o quê? Abraçando. E se eles vão ser pessoas boas, ativas ou passivas, se eles vão ser pessoas boas... aceleradas ou tranquilas, aí vai ser uma questão do percurso, mas a gente só quer que eles sejam pessoas boas. E aí? Boas e felizes, é o que a mãe quer, gente. E o desenho? Eu não fiquei falando assim comigo mesmo, né? No início eu disse, coitada dela, meu Deus, olha só e tal. E no final, eu não sei se a trilha ajudou também, né? Mas o que acontece? Você fica falando assim, qual é a linha? Qual é a linha tênue entre obedecer, deixar a criatividade? Esse é o segredo de ser pai. Esse é o segredo de ser mãe. E não é um segredo. Quando você tem amor e empatia, nós estávamos conversando aqui no intervalo, porque você está falando da sua filhinha, né? Uhum. Ela quis em um momento te amparar. E a gente viu ali, porque quando a gente vê uma criança que tem muita energia, a gente parece que salienta só o lado negativo da criança. E quando a mãe ali estava descrevendo, ele é amoroso, ele salva as lagartas, ele é assim, é um jeitinho que ele tem. E ao mesmo tempo, entendendo isso, ela está criando regras e está colocando limites. Agora, como chegar nessa maturidade? Às vezes não é chegar primeiro na criança, é chegar primeiro na mãe e no pai, né? Porque é a forma que você olha a situação que muda, né, Vanessa? Eu acho que é isso. A gente vira pai e mãe e a gente acha que é simples, né? Que é só fazer o que fizeram com a gente, só que são outros tempos, a gente tem acesso a muito mais informação que os nossos pais tinham. E aí, uma coisa que eu me questiono muito assim é quais são as habilidades que um profissional bem-sucedido precisa nos dias de hoje. Eu vejo meu marido falando, eu quero um funcionário assim, como é difícil achar gente assim. E aí, se a gente pensar na infância, será que a gente está realmente deixando as crianças trabalharem e praticarem essas habilidades, né? A habilidade de ser questionador, a habilidade de ser criativo, a habilidade de resolver problema, né? Tudo, assim, é o que ele me fala. Eu falo, o que eu mais quero é um funcionário que vai lá e consegue resolver aquele problema sem eu ter que ir interferir. Só que como que a gente resolve o problema para a criança? Né? Como que a gente coloca ela para que ela possa resolver esse problema também? Né? Então, o que essa mãe falou, muito legal, assim, né? De ver as regras, mas não só que a criança aceite a regra, mas virar e falar assim, é o seguinte, eu preciso que vocês
fiquem na cama às 8 horas da noite. Não está funcionando. E dormir 10 horas. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? E aí não juntos aqui, juntos, fazer assim um encontro familiar, assim, e aí você faz uma rodada. Dá uma ideia, faz chuva de ideias. O que você acha? Ah, eu acho que eu preciso de um alarme. Tá, eu acho que eu preciso disso. Aí todo mundo faz uma chuva de ideias, coloca lá uma lista de ideias. E aí a gente fala, vamos votar, que ideia que você quer testar essa semana? E aí faz a criança pensar em todos os problemas, não só no problema dela, num problema seu também. Mãe, eu queria que a janta estivesse pronta às 7. Ah, eu tenho um problema, eu não consigo sozinha. Como que a gente pode resolver isso? Isso. Ah, então eu posso picar os legumes. Eu posso resolver o problema. Se a gente quer que os nossos filhos tenham essas habilidades, que eles sejam ativos, que eles vão lá, resolvam os problemas, a gente tem que pensar desde o início. Como que eu posso oferecer isso, né? Não afastá-los dos problemas de casa, da família, porque a gente tem mesmo esse comportamento, né, de afastar as crianças do problema da família, né? Essa semana chegou minha conta de luz. Não sei se está acontecendo isso aí na sua casa, mas me deu um negócio. Olha, me deu um negócio. Faltou o piano agora, Carol. Eu falei, eu queria estar com o piano agora. Olha, se essas crianças passam. Ó, deixa a mamãe um pouquinho sozinha, que a mamãe tá triste aqui. Quero chorar. Eu passei mal com a conta de luz. Tive reunião de família. Na minha casa era sempre assim, né? Sempre tinha essa reunião de família. Senta todo mundo aqui, vamos resolver um problema aqui. Tal. Então, tive reunião. Vamos descobrir. Agora nós temos o quê? Um alarme para o chuveiro. Mas não funcionando, já que elas passam muito tempo, né? Eu aqui, elas lá em casa, eu pensei aqui comigo, aqui, vou compartilhar com você, hein, ó. Que eu tô pensando em colocar aquele sensorzinho para deixar a água gelada em 10 minutos. Tô pensando, mas depois eu vou compartilhar lá em casa. Eu não vou falar de valores, tá, Carol? Eu não vou falar de valores, assim, ó. Mais um exemplo, são 3 pessoas na casa da Carol. É muito. Só para você entender de proporção, chegou um valor de 8 pessoas. É muito. Foi demais. Foi demais. Foi assim um negócio... Foi um choque. Foi um choque de realidade. Foi um choque, é isso mesmo. Então, agora, chuveiro na minha casa vai ter tempo. Pronto, agora você já sabe, compartilhar uma coisa com você. E eu quero que você compartilhe uma coisa comigo. Pode compartilhar aí. Está com dúvidas? Está passando uma situação aí na sua casa? Abre o coração, porque nós estamos aqui para falar mesmo. Falar sobre a nossa realidade. Está mandando para a gente através do WhatsApp 0 operadora 12 983 15 0249. Participa desse programa e vamos ler aí a primeira interação de hoje. Desta tarde veio já anônima, Cris. Olha, é isso aí, sem culpa. Lembrando, já falamos assim, não tem problema. Vamos lá. Meu filho é muito ingrato, não está satisfeito com nada. Ele fala que já que tive filho, tenho que aturar. O que eu faço? Olha aí. Olha, só para ter um dado aqui, a nossa produção está falando para você ter, ele tem em torno de 14 anos. Ah, bom. 14 anos, só para você ter uma ideia, um adolescente, né? Adolescente, pois é, essa é a fase que a gente está falando. É a fase, tô chegando lá, eu vou bem ouvir essa dica aqui. Eu acho assim, tem que começar, como eu estava falando, sempre vem da gente. Então, eu tenho que mostrar para o meu filho o que eu sou grato todo dia. Uma ótima ideia é fazer o pote da gratidão. Já ouviram falar disso? Você constrói um pote, sei lá, começo do ano ou agora, enfim. Pega um pote de maionese, sei lá, literal, de vidro. Então. Sim. De verdade. E aí você vai todo dia com um exercício e fala, deixa eu ver o que eu sou grato hoje. Na hora do jantar com a família ou na hora de pôr para dormir. Aí escreve lá. E aí escreve e vai. E aí o dia que você tá se sentindo muito ingrato... Né? Aí você fala, então assim, vai lá, pega o pote. Por quê? Aí ela tá sentindo que ele é ingrato, e ela pode começar a ter um exercício assim, de falar para ele, olha, o que eu sou grata? Começa com a gente. Se a gente vai e faz o outro de errado, parou a comunicação. A mais adolescente. Bloqueia, né? Bloqueia na hora. Não te escuto, acabou, pôs tampão no ouvido. Quer que o filho escuta? Então começa falando de você, né? Tipo, olha, eu tô vendo, filho, talvez eu não seja a mãe que você gostaria. Como será que eu posso melhorar? O que você gostaria de mim que eu não estou fazendo? Talvez a gente pudesse ter um tempo juntos ali. E aí escutar dele, deixar ele falar. E aí começar a fazer assim também, falar assim, olha, eu também, às vezes, pode ser que eu não demonstre o que eu sinto, ou eu não falo com o que eu estou lidando e você acha que eu estou... Então, nesse momento, ele não mostrou uma discrepância. Eu sou perfeito e você não é. E depois, aquilo que a gente falou, dando uma referência. Você de casa está construindo. Boa parte desses quesitos é como você lida com os problemas. Aí você vai dar uma matemática para ele mesmo calcular.
Olha, eu sei que tem muitas perguntas aí, você vai aproveitar a Vanessa, eu aproveito ela ao vivo e no intervalo faço umas perguntas pessoais. Eu vou fazer mais algumas aí, no negócio da família, aí no WhatsApp, no grupo, já vai fazendo algumas e manda pra gente. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre um tema, mas tá um tema, hein? Você tá aí falando com a gente, interagindo, daqui a pouquinho nós vamos ler suas interações aqui, viu? Mas vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre crianças passivas, educação das crianças. E no bloco anterior você já percebeu, né? Que muitas vezes as nossas atitudes vão abafando essas crianças, né? Vão abafando os costumes delas. Aí você tá pensando, o que é isso, minha filha? Eu quero mais é abafar, isso aqui tá uma panela de pressão, a minha casa, você não tá entendendo. Essas crianças estão me deixando louca, elas não estudam, elas não comem direito, elas não dormem direito, nada faz direito. Eu quero mesmo é que perca tudo, essa personalidade, não quero saber. Calma. Você quer dicas de como você conseguir o equilíbrio aí dentro de casa? Alinhar sua comunicação aí com o parceiro aí para você conseguir trabalhar essa educação nas crianças? Olha, esse é um dos temas, apenas um dos temas que tem aqui nessa revista que vai te ajudar a alinhar essa comunicação, a falar com as crianças, a entregar as regras para eles, né? E fazer com que eles compreendam todo o processo. Vamos lá? Entre Família, olha lá. E é Entre Família mesmo, viu? Porque esse não é o tipo de livro que você vai pegar, ler lá na cabeceira sozinha e fazer tudo sozinha, não. Isso aqui é para família, tá? Isso aqui é um guia de estudos práticos, com dicas importantes, temas essenciais para toda a sua família. Então você vai pedir. Pede aí, ó. 0 operadora 12 2127 3121 ou pode ser também pelo WhatsApp, que é fácil, tá tranquilo, tá na sua mão já. 0 operadora 12 98244 4449. Vamos mudar essa realidade? Vamos mudar esse esquema aí nessa casa? Tá tudo caindo aos pedaços aí? Vamos mudar aí com uma atitude simples, prática, e essa revista ela vai de graça para sua casa, gente. Que oportunidade! Oportunidade também nós estamos tendo de conversar sobre esse assunto com a nossa especialista, aprendendo bastante, né, Cris? Verdade. Olha só, parece que tem um vídeo especial, um VT maravilhoso, Carol, de estreia. É mesmo? É isso? É verdade? É isso aí, estreia do quadro com Vanessa Galvani aqui no Entre Família. Pode rodar. Você já parou para pensar o que você diria para você mesma antes de ter tido filho? Quando você estava ali grávida, com seu bebê na barriga, o que você gostaria de saber lá naquela época? Então, quando eu tava ali grávida, eu achava que eu ia tirar de letra. Porque, nossa, 15 anos trabalhando com crianças pequenas, já tinha sido babá, já tinha feito de tudo. Já conhecia todas as teorias lindas. O que podia acontecer de tão difícil, não é mesmo? Só que, na realidade, meu Deus do céu, tudo muito diferente. Uma das coisas que eu teria dito pra mim um tempo atrás era: você não precisa de tanta coisa. Não precisa de tanta roupinha, não precisa de tanto brinquedo, tudo pode ser mais simples. Porque quanto mais coisas nós temos, mais trabalhos isso nos gera. Por exemplo, quanto mais roupinha você tem, mais você vai ter que lavar, vai ter que passar, vai ter que dobrar. Quanto mais brinquedo tem, mais você vai ter que guardar, vai ter que arrumar aquela bagunça. Então, assim, são pequenas coisas que não parece um grande problema quando você tá ali grávida, tudo, mas que depois você vai vendo que, nossa, não precisa ser assim. Eu acho que a grande dica que eu daria pra mim seria essa, de ser mais flexível. Eu lembro, assim, que eu achava que tinha que ser a rotina do sono perfeito. Todo mundo, silêncio! Agora temos que relaxar, abaixa as luzes, música clássica, música calma, ninguém fala alto. E vai, e come, e vai dar o banho, e lê história, até parece, né? Tudo bem um dia dormir mais tarde, no final de semana. Tem dia que o pai chega do trabalho e ele tá com saudade, aí ele quer jogar e brincar com as crianças, e é a hora das crianças começarem a acalmar e a dormir. E aí não vale a pena ficar estressando e falando: shh, quieto todo mundo, vamos dormir. Não, um dia dormir mais tarde, não tem problema. Eu tinha umas ideias muito fixas de alguma coisa assim. Aí eu queria que a introdução alimentar fosse daquele jeito, não ia ter papinha, mas aí depois eu falei: ai, nossa, mas pode dar papinha de vez em quando, sabe? Tem dias que vai comer pizza, é o dia que é o que deu naquele dia, que tá tudo bem. Seja lá, qualquer decisão que você tomar, é pensar que não precisa ser extrema, pode ter um meio termo, assim. Tá, hoje eu vou fazer isso, por enquanto isso tá dando certo, depois você pode mudar de ideia e falar: ai, não acho que isso é tão legal. Nada precisa ser
definitivo. Isso deu certo para minha amiga, isso deu certo para minha mãe, vai ter que dar certo com os meus filhos. Não, às vezes deu certo com um filho, com o outro não dá. E tudo bem, né? Quando eu falo de flexibilidade, é isso. É em tudo, em todos os aspectos. É você olhar para uma criança real e não a ideal que você gostaria de ter. Eu queria ter uma filha bonitinha, quietinha, só que ela gosta de fazer maior bagunça e ela não gosta de ficar usando vestidinho, nunca gostou de nada no cabelo, eu comprei um monte de laço de cabelo, entendeu? E entender isso, falar, gente, é minha filha, não sou eu, não é o meu ideal. Eu queria que a minha filha aprendesse a nadar com 6 meses e não deu certo, coloquei ela na natação, ela teve uma alergia. Essa era a minha expectativa, entender que o filho é diferente, e se flexibilizar com isso. Outra coisa que eu falaria pra mim, vai dar trabalho, vai dar. Mas você vai dar conta. Tem dias e dias, tem dias muito difíceis, tem dias menos difíceis, tem dias incríveis. E que a gente dá conta, é possível. E que tudo vale a pena, né? De ver o sorriso, de ver as conquistas das crianças, vale muito a pena. E pra você mãe, que tá aí, gestante, cheia de expectativas, enfim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Você já é uma ótima mãe. Vai dar trabalho, você vai dar conta. A gente encara isso e a gente cresce muito com tudo isso. Agora, uma coisa que com certeza eu diria, e eu acho até que me disseram, mas eu não quis ouvir, é que você nunca mais vai dormir. Isso é fato. Você pode até ter períodos da sua vida que você vai conseguir dormir um pouco mais. Mas você vai ficar preocupada se a criança tá respirando no começo, se tá com cólica, se tá bem, se tá vivo, se dormiu, se já chegou. Dizem que ser mãe é nunca mais dormir, e é verdade. E a gente aprende com isso, a gente se adapta, nosso corpo se adapta a dormir pouco, a render mais, a produzir mais. Esses são os grandes poderes, né? Não sei se vocês já ouviram isso, quando a gente se torna mãe, a gente se torna uma super mulher, porque a gente tem novos poderes, a gente ouve a quilômetros de distância, a gente tem aquele sexto sentido de alguma coisa tá errada com a criança, e a gente consegue produzir mesmo sem dormir tanto, ou quanto a gente gostaria, ou quanto a gente estava acostumada antes. A outra dica que eu teria dado pra mim é de resistir à tentação de viver somente em função da criança. Eu sei que é difícil, principalmente quando você tem o seu primeiro filho ali, recém-nascido, você respira ele o tempo todo, você quer ficar ali o tempo todo e tudo. Só que é importante você também cuidar de você. Sabe aquela metáfora da máscara? Se o avião estiver caindo, você põe a máscara primeiro em você. Porque se você não cuidar de você, você não tem como cuidar do outro, da criança. Então, garantir que você vai descansar, assistir um filme com o marido. E isso, eu não sei com vocês, mas pra mim foi muito claro. Com a minha primeira filha, eu era assim, eu não conseguia. Era só ela, ninguém podia encostar, ninguém pegava, se chorava, era eu que ia, era tudo eu. Agora, com a segunda, pode levar, vai, eu fui fazer não sei o quê, e tudo mais tranquilo. E você vai entendendo isso, vai ficando mais experiente, né? Vai ficando mais segura, confiante, e aí você vai vendo que tudo bem, né? A minha mãe vai dar conta, ela cuida bem, não tem problema, eu posso ir tranquila. E que é ótimo, eu volto tão bem, volto morrendo de saudade, que é coisa melhor. Primeiro filho, você esteriliza tudo. O segundo... O terceiro come terra e você fala, nossa, que saudável! E aí, gente, a última coisa que eu teria dito pra mim, que é, na verdade, é coisa que às vezes a gente ouve, mas é a coisa mais importante pra mim, é que você vai conhecer o grande amor da sua vida, né? Um amor que você nunca sentiu, nunca. E isso muda tudo. Muda a sua perspectiva de ver as outras pessoas. Toda a sua relação com a vida vai mudar depois que você conhecer esse grande amor da sua vida. E só isso, na verdade, tudo isso faz valer a pena. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Aê, Gostamos, sim. Que legal, gente. E olha só, eu lembrei até esses dias, até de uma piadinha que eu contei aqui, fizeram uma pergunta para 10 mães, né? O que você faz nas horas vagas? 5 não entenderam uma pergunta. 3 dormiram durante a entrevista e 2 não responderam. Que horas vagas, gente? Hora que vaga, mãe, hora Ela tava vaga. dando a dica ali, você precisa cuidar de você. Algum tempo atrás, não vou falar anos não, que parece muito longe, mas é quase agora. Algum tempo atrás, quando alguém falava pra mim, cuida de você, eu falava, você tá com graça? Do que você tá falando? Você não é mãe? Cuida do quê?
Cuida você, é isso mesmo. Agora é o seguinte, eu quero cuidar de você. Sabe porque você está mandando interação, está com dúvidas, está com perguntas aqui, nós vamos responder aqui, ó. Hoje nós estamos aqui, ó. Vamos responder todas as interações, jogando aí a nossa interação na tela. E o pessoal do Entre Família tem voz ativa aqui. Quem está falando é a Sirlene, lá de Salvador, Na Bahia, terra da alegria. O que está acontecendo, Sirlene? Olha, eu sou professora e lido com crianças. Porém, as passivas me deixam em alerta. Devo me preocupar? Que tipo de alerta a Sirlene está falando? Deve. Eu acho que a criança passiva, ela está pedindo ajuda e ela não sabe como, né? Ela está ali, ela já desistiu de pedir ajuda, né? Então, é ela mesma. Você tem que se aproximar, tem que chegar junto, dar mais atenção, pedir para ela ser o seu assistente. Ah, vem aqui cuidar, vem cá ver, quem pode vir aqui? Faz com que ela se sinta especial, que ela se sinta importante. E o alerta para os pais, assim, Vanessa? E para os pais, eu acho que é isso, assim. Será que está faltando oportunidade para essa criança? Mas no caso dessa professora, como é que ela conduz com o pai? Porque ela sentiu que a criança está desconectada. Ela faz um link primeiro com a psicopedagoga ou ela vai direto para o pai e para a mãe? Se tiver na escola, né? Depende. Escola pública... Sim, é difícil, né? Mas poderia fazer, porque aí ela tem um respaldo maior ainda para vir falar. Mas eu falaria, olha, tá me chamando atenção, seu filho tá ali, né? Parece que tá no mundo dele, não tá se socializando com as outras crianças, tal. E isso é importante ele ter opinião, ele ter voz, ele poder ter um espaço para ser escutado. Como que tá lá em casa? Como que tá? E aí, escutar os pais também, para ver o que está. Acho que o papel do educador é muito também acolher os pais, porque também não adianta só a gente apontar, eu como educadora há muitos anos, você está fazendo errado. O que você está fazendo isso lá na sua casa? E aí a gente ganha, ao invés de ganhar um aliado, a gente ganha um E no momento que o professor já chega pro pai e fala o que está acontecendo em casa, a mãe já desaba ali mesmo. Começa a chorar e fala que está realmente uma transição, está difícil, alguém perdeu o emprego, está lidando com muita coisa. E a última coisa é que não está tendo tempo de olhar para essa criança. Criou uma ponte, né? Porque se ela chega com 2 pedras na mão, cria-se um muro, revolta. O que essa professora está pensando? Vem aqui, se ela lidasse com o dinheiro que eu tenho em casa. Então, a empatia, né, Carol, nesse momento. Ela já está se preocupando, inclusive, só de você ter perguntado aqui pra gente, você já está se preocupando, pode seguir nesse caminho, mais interações aqui. Você está falando, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Quem vai falar agora é a Celiane, de São José dos Pinhais, Paraná. Minha filha está com problema para estudar durante a pandemia. Já conversei com a professora, que tentou conversar com ela, pois antes era a primeira a terminar as tarefas em sala. Como podemos ajudar? Eu tenho falado bastante sobre isso. Qual que é a dificuldade da criança? Porque não tem interação social na tela, né? Poxa, é muito chato para a criança. Dependendo da idade, né? Não sei qual que é a idade dessa criança, mas dependendo da idade, gente, a gente não aguenta ficar numa reunião online. Imagina a criança, que tédio. Todos os dias. Que tédio. Então, assim, o que eu tenho falado é o seguinte. Quer que o teu filho fique meia hora ali fazendo a tarefa, não sei, 1 hora? Brinca com ele antes. Se conecta com ele antes, faz uma brincadeira corporal, faz guerra do travesseiro, fala assim, 5 minutinhos a mamãe vai fazer com você. Vem brincar, pega. Faz com que ele agite, se movimente fisicamente, porque isso ajuda a liberar as tensões. E aí, quando você libera as tensões, você consegue relaxar e ficar mais focado, se concentrar na tarefa, aprender melhor, né? O cérebro elimina tudo que está atrapalhando e a criança fica mais inteligente. Então, quer que o filho participe mais, fique mais focado, mais atento? Faz brincadeira com ele antes. Então, sabe qual que é a aula? A que hora é a aula? A aula começa às 9? Garante 15 minutinhos. 15 minutinhos, vai lá, faz o tempo do coração, ou brinca, inventa uma brincadeira mesmo de, sei lá, guerra de travesseiro, de se jogar, sair rolando, enfim, qualquer coisa que... E se o adulto tiver alguma dúvida nesse sentido, experimenta você que não corre e tal, claro, vai no médico primeiro, né? Mas experimenta um exercício para você ver o quanto que muda o seu dia. Começa fazendo uma corridinha pela manhã e tal, aí você vai ver que é a mesma receita para você, a mesma receita para o seu filho e a receita de você participar. Então, mais uma participação na tela. Vamos agora tirar o suco da laranja aqui. A Vanessa hoje está trabalhando. Quem está chegando aqui é a Dilene. Ela é do Rio Grande do Norte, olha aí. Eu tenho 2 meninas. E aqui em casa, Dilene, não chegou uma menina ainda, tenho que fazer uma menininha. Tenho 2 meninas com diferença de 4 anos. Pense numa bênção. Falo que Deus me deu 2 anjos, mansas, obedientes. Sou uma mãe realizada. Tá aí, ó. Ela encontrou nesse momento, ela encontrou um perfil ou ela construiu esse cenário? Eu acho que um pouco dos dois. Uma soma. Um pouco dos dois. Tem crianças que realmente são mais tranquilas.
né? Elas são mais fáceis de se lidar naturalmente, bebê e tudo. E pode ser que também a gente acabou construindo isso de falar que não aceitar quando ela não é desse jeito, né? Quando ela não tá de um jeito que a gente gostaria. E aí acho que tem prós e contras a gente avaliar, né? Acho que é isso que a gente estava conversando. Eu gosto de falar que eu gosto de criança cooperativa. Eu quero que as minhas filhas cooperem comigo. Eu não quero que elas me obedeçam. Porque obedecer tem muito a ver com submissão. E aí eu tenho medo dela crescer e estar num relacionamento onde ela vai ser submissa, de estar num trabalho que ela está infeliz, mas ela é submissa, entendeu? Eu quero que ela tenha voz, mas que ela aprenda a cooperar, né? Que ela saiba que, olha, aqui tem tarefas, vivemos em família, um conjunto, todo mundo tem uma responsabilidade, você também, espero disso de você, mas assim, não quero que eu fale, eu mando e ela obedece, assim, é uma relação eu coloco na carta, na mesa os problemas, como eu falei, estamos lidando com tudo isso, como iremos resolver? E aí, sim, né, a criança vem e tem essa voz, consegue ser ativa. E, de novo, eu vou falar da conexão. Quando a criança está conectada, ela quer cooperar, porque a natureza da criança é querer cooperar. Ela quer estar com o outro, ela quer ajudar, ela quer conviver, ela é feliz. Se o teu filho não está querendo, aí está mostrando que realmente ele está lidando com algumas questões emocionais que ele não está se sentindo bem para poder ser o natural dele, né? Acho que é isso. Mas incluir, cooperar, ou seja, a criança ela faz parte da dinâmica da casa, né? Ter aí uma rotina orgânica ajuda também no desenvolvimento do seu filho. Muito bem, mais uma interação aí na tela para a gente conversar mais sobre esse assunto. Quem está falando agora é o Daniel de Anápolis. Olha, como lidar com crianças passivas vindas de outro relacionamento. Então, acho que o Daniel está falando de um filho que não é dele, mas que ele acolheu para si. Como ele pode lidar com essa criança? Ai, que lindo isso, né? Só de pensar, que lindo, né? Acolher um filho que me recebe. Eu acho que é isso, sentando e brincando, né? Tirando a criança desse estado. O estado passivo é isso. Se a gente pudesse descrever um estado dormente, sabe? Quando a nossa perna fica dormente, é mexer mesmo. Vamos lá. O que você gosta? Vem comigo, vamos passear. E aí ela vai se florescer. É como se fosse uma flor que ficou, né? E aí você chama ela para florescer. Você rega com água, dá conexão, atenção e tudo. A criança vai se abrir aos poucos também, né? Porque é uma nova experiência, um novo relacionamento, ela tá ali insegura. É reversível. Ela precisa se sentir segura. É totalmente reversível. Assim, a não ser quando a criança realmente seja muito tímida, né? A timidez também ajuda bastante com as brincadeiras, com a conexão. Mas se ela é um pouco tímida, ela ainda vai ser um pouco tímida, mas ela só não vai ficar tão introvertida, assim, sabe? De chegar num lugar e não querer nem falar com ninguém. Ela vai conseguir ficar mais sociável, né? Que bom, então vai dar tudo certo. Olha só, para você que está em casa agora, até porque a Carol aqui falou, também sei que você se culpa demais. Calma, a gente está aprendendo juntos e errar faz parte. A ideia é que você está absorvendo agora a informação, vai dar jeito. E outra, tem várias ferramentas, inclusive a gente vai ter agora, para ajudar você, já uma dinâmica que vai ajudar você a tirar algumas palavras, algumas frases aí da sua casa, tipo, cala a boca, aqui vai funcionar assim e tal. Mas a gente vai dar outras frases para você acrescentar, uma outra dinâmica de olhar. A gente faz uma pequena pausa aqui no Entre Família e volta com essas frases que nunca mais vão fazer parte da sua casa. Segura aí. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e esse tipo de assunto dá o que falar, né? E a ideia é nós aprendermos juntos. E agora na questão econômica, né? Olha, na economia, na questão da administração financeira. Eu lembro que na minha época, e faz pouco tempo, sou um adolescente, eu lembrava que a gente anotava no caderno. E aí o que acontece? Passivo na questão administrativa. O pai disse, vai anotando lá. E ele foi na fé de que eu anotaria da mesma forma que ele anotaria. Aí a minha folha do caderno, meus queridos, estava escrita dos dois lados. Aí você imagina o tipo de conversa, só que a resposta pedagógica eu não vou dar para você, a forma como meu pai lidou com esse caderno, que eu anotava caderno na vendinha, né? Na quitanda, não sei como é que é o nome que você tem. Só que hoje em dia isso vai para todas as áreas. Por exemplo, você está sendo passiva com você mesmo. Toda vez que você passa naquela vitrine, você não consegue se controlar. Você diz assim, não, eu vou deixar esse eu que domina tudo, né, fazer. Aí o que acontece é o seguinte, quem não é passivo com você? O boleto. Ele olha para você e fala assim,
eu cheguei. Mas calma, se você está numa situação complicada e não precisa ter muito, no pouco, né, foste fiel, sobre muito te colocarei. Então a questão toda não é o quanto que você tem, é diante da sua realidade fazer a diferença. Cris, eu gostei demais dessa frase, mas você vai gostar demais dessa revista aqui, ó. Primeiro, porque ela é de graça, exatamente. Saldo Mais é um guia financeiro prático para ajudar você em todos os quesitos. Educação com os filhos, inclusive, você vai cobrar depois de um adolescente que ele não aprendeu a poupar pequenininho, você dava só a mesada para ele, que bom, eu ganho dinheiro do meu pai e da minha mãe, e é isso aí. Não, como a Vanessa falou, tem que cooperar, gente. Quer viajar todo mundo tem que economizar. Vamos dar jeito então? Anota o telefone para você ligar e pedir esse guia prático para sua casa. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa família organizada. WhatsApp para você pedir também. 12 9 8244 4449. Fechado? Família organizada, todo mundo cooperando, nada de passividade com conta, com boleto. Vamos nos organizar. No bloco passado, eu prometi para você que algumas frases você tem que retirar e colocar outras. E a Carol tá juntinho com a Vanessa e vai explicar para você nesse momento aqui no Entre Família. É isso mesmo. Olha só, hoje como pais nós vamos brincar de zíper na boca. Tem essa brincadeira que eu sei que tem, né? Você vai fazer assim, ó, essa palavra aqui, ó, zip. Não falo mais, tá? Vamos trocar, inclusive, porque não é só apresentar os problemas, não. Vamos trazer soluções aqui com a Vanessa Galvani, que está aqui com a gente hoje. E eu vou colocar aqui já de cara a nossa primeira palavra aqui, desafio. Ué, gente, mas parece que é uma palavra boa. Nossa, que menino bonzinho. Uhum. E ele não, é bom, não pode ser bonzinho? O problema é que a gente está categorizando. Rotulando. Rotulando. Bonzinho, quando não é bonzinho. Então, quando é bonzinho, é bom. Quando não recebe bonzinho, opa, problema. A criança, ela já faz o inverso também. Peraí, se eu sou bonzinho, quer dizer que no outro momento eu fui mal, né? Porque a criança logo busca aí. Então, qual é a palavra que nós vamos substituir aqui? Na verdade, é tentar não falar não sobre rotular, isso. assim, não colocar um adjetivo. Que lindo, que bonito, que... Ser objetivo. O que você fez nesse momento isso, que você achou que ele se tornou bonzinho? Fez um desenho, ou, por exemplo, fez um desenho. Aí a gente fala, ai, que lindo esse desenho. Perguntar para a criança, o que você achou do seu desenho? Como você está se sentindo? Nossa, você deve estar orgulhoso do que você fez. E aí você joga para a criança qualificar, categorizar e ver o que ela está sentindo, ela perceber essa emoção. E aí ela não fica dependente de um adulto ficar... Da opinião do outro, né? Porque também tem adultos que crescem, né? Adultos que crescem é ótimo, né? As crianças crescem, viram adultos dependentes da opinião do outro, né? Sempre. Isso. Porque quem sabe um dia elas ouviram isso do outro e tal. E está sempre precisando dessa opinião para se validar. Ela vai ficar dependente de... Ela vai fazer uma coisa esperando ouvir aquilo. Isso. Então eu faço tudo esperando a minha mãe falar que eu fui bonzinho. Isso. E aí isso... Não, ela tem que fazer porque ela gosta de fazer, porque é importante, ela se sente importante, pertencente. É por isso que ela quer fazer. É um desafio, mas nós vamos vencer juntos, viu? Vamos lá, eu também estou aprendendo bastante aqui com você, né? Não é só aquilo que acontece na casa dos outros, não. Olha lá, vai ser sempre assim. E ponto, e eu vou incluir aqui um ponto final. Porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Eu colocaria um ponto final aqui, porque eu já falei essa frase aí. Tá ruim, né? Não tá legal não, né? E aí? Então, acho que tem dois cenários aí. Se a criança estiver completamente fora de si, irracional, tem aquele comportamento irracional que fica, não, mas eu quero isso, mãe, eu já falei que eu quero que ela saia. Você fala... Aí não adianta a gente falar muito nesse momento mesmo, a criança não vai entender. Então você só tem que falar, você pode colocar um limite amoroso. Eu sei, meu amor, era muito importante isso pra você, né? Mamãe não vai poder fazer isso agora. Não vai rolar. A gente não precisa ser grosso, assim. Vai ser isso e pronto, acabou, chega, é o que eu tô mandando. Daí você pode virar e falar... Sem autoritarismo. Empatia. Tem uma empatia. Falar assim, eu sei o quanto você gostaria disso e agora não. A gente consegue manter o limite da mesma forma, né? Mantendo a classe. Agora, se a criança estiver bem, se for uma conversa, sei lá, chegou da escola e veio falar, ai, mãe, eu queria fazer um passeio com os meus amigos. Aí você fala, então, eu acho que não vai dar, a gente tá sem grana e tal. E aí, conversar com a criança, colocar a criança no problema de novo, né? Trazer ela para isso. E aí você não precisa colocar o limite direto, mas se ela estiver irracional, aí não adianta. Você vai gastar saliva, você vai ficar irritada, frustrada e não vai. Então, coloca o limite, mas só de uma forma mais amorosa, gentil. Ultimamente, minha filha de 5 anos, ela faz assim, eu sei que você não vai deixar, não, eu tenho uma coisa aqui comigo, mas eu prefiro não falar.
Não, eu vou guardar comigo. Aí eu falei, tudo bem, quando você quiser dividir. E vou embora rápido, porque eu já sei o que é. Vamos lá. Talvez esteja errado, viu, gente? Eu não estou dando dicas, não. Olha lá, tinha que ser você, mas tinha que ser você, né? O fulano, o irmão do meio, o irmão mais novo. Parece até que é uma frase de comparação, né? Enfim. Essa frase, ela marca muito. Rotula, né? E eu posso até falar, traumatiza bastante. Porque se eu escutei que eu não conseguia, eu vou crescer acreditando que eu não consigo. E aí eu vou ter medo de falar em público, eu vou ter, sabe, se eu ouvir... É aquela coisa que a gente volta ali pro menino bonzinho. Se, ai, não, a Vanessa sempre foi assim, atrapalhada. Aí eu vou crescer acreditando que eu sou atrapalhada. Toda vez que eu for lá, não, eu sou atrapalhada. Ou eu não sou boa em matemática. Sempre escutei que eu não sou boa em matemática, eu não consigo. Cálculo não é comigo. E a gente está falando de crianças, mas eu tenho 2 meninas, então aí às vezes a gente muda o comportamento de como reagir diante de determinadas situações, dependendo da idade da criança. Então, quem tem uma criança mais velha, que você já falou 1000 vezes aquela situação, parece que a mãe vai cansando de falar. Menina, de novo isso? Mas por que você está fazendo isso de novo? Você tem X anos, né? Mais velho e tal, e não sei o quê. Esse tipo de comportamento também age desta forma, que marca desta forma, né? Mas, de novo, você agindo desta forma e tal, e tal. É difícil. A gente tem que... A gente ouviu isso a nossa vida inteira também. Então, aí agora a gente quer fazer diferente. Então, assim, eu falo, não se cobra tanto. Uma coisa de cada vez. Vai falar, eu falo assim... Tira uma dessas frases aqui. Começa com uma. Aí 21 dias, porque o cérebro precisa de 21 dias para ele adquirir um novo hábito. 21 dias eu vou tentar não falar que menino bonzinho. Aí pronto, aí depois eu vou para a próxima. Você não se cobra tanto, já não vem querendo... Nossa, vou mudar minha vida toda. Você é outra mãe. O Entre Família tá aqui mostrando todos os meus defeitos, gente. Estou me sentindo aqui, ó, exposta. Não, vamos ligar, vamos absorver essas ideias e ir colocando em prática de acordo com... Esse aqui eu sei que não é legal, não, hein? Engole esse choro, mas que dá uma vontade de falar. Eu não falei, não, mas dá uma vontade, às vezes. Dá pra falar assim, vamos parar com esse choro aqui. Parar agora. Ouvir o choro é difícil para todo mundo. Por quê? Porque quando a gente chorou, os adultos da nossa vida falaram, engole o choro. Sai de perto de mim aqui, não. E aí chorar lá no eles quarto. não suportavam o choro. E hoje a gente sabe que cientificamente chorar é bom. Né? As lágrimas, além de lubrificar os olhos, elas liberam as toxinas do hormônio de estresse. Cortisol, um monte de hormônio. Então, faz com que a gente fique melhor. Aí, falar para a criança engolir o choro, ela mantém todo esse estresse. Ela fica com aquilo e aí ela começa a ter ansiedade, ela começa a ser agitada. Todos aqueles problemas que a gente fala, gente, o que está acontecendo com meu filho? Muito possivelmente porque ele está engolindo tudo isso. É uma virada de chave, entender que... Aí, o que você pode falar? Eu sinto muito que você está se sentindo assim. Pode chorar, meu. Eu estou aqui com você. Eu vou te escutar. E agindo assim também faz com que os próprios irmãos ajam assim um com o outro. Empatia, foi o que eu falei do exemplo. Porque senão um irmão fica lá, chorão, olha lá de novo, né? Todas essas palavras aqui você não fala, mas um irmão falando para o outro também é negativo, né? Isso. E às vezes, quem sabe, com o seu exemplo, as coisas vão mudando devagarinho. Olha, esse aqui, e já revelei tudo aqui, pronto. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca é pesado. Quando a minha filha mais velha era bebê, ela tinha a convicção de que essa palavra era um palavrão. Tipo, de tão forte que a gente usava essa palavra, um palavrão. Ela falou, não, ninguém pode falar cala a boca nessa casa. Que isso aqui, ó, nem posso falar essa palavra. É complicado. É difícil. Olha, o cala a boca, eu acho que, na verdade, quando você não estiver bem, que a gente está... Essa é a real, eu não estou bem toda hora. Ainda mais, imagina, a gente está agora. É virar e falar assim, eu não consigo te escutar agora. A mamãe não está bem. Eu falo, minha filha, a mamãe não está bem. Eu tenho que resolver um monte de coisa agora. Eu não consigo te escutar, meu amor. Vamos tentar depois. Para dar um tempo, né? Ou às vezes, olha, tem uma dica ótima que eu dou. Vai gritar, antes de gritar com a criança, se tranca no banheiro. Vai lá e... dá uns gritos, joga água gelada na cara e... Tem altos memes, né? Que aparecem as mães gritando pra dentro, né? Aí você vai, aí você volta. Oi, meu amor, a mamãe não consegue escutar agora, né? Só pra falar, pra escutar depois. Então, se você tá porque dá um descontrole. Não dá. Dá um descontrole. Sei lá, você chegou, não tem uns memes, assim, a criança jogou farinha na sala inteira e você...
Aí antes de fazer você isso... sai do apartamento. E volta. Isso. De vez em quando rola um negócio assim, de eu entrar no meu apartamento, aí eu saio, desço, subo a escada, mais 3 acima, 3 abaixo, volto e entro novamente no meu lar. Abençoado. A coisa é feia. Vamos lá. O bicho vai te... Gente, o bicho vai te pegar. Isso aí é coisa que a gente ouve, sei lá, no intervalo, um amigo conta pro outro, mas um pai realmente não poderia falar isso para um filho. A gente não quer assustar as crianças, né? Porque como assustaram a gente, né? A gente tem que entender por que os nossos pais faziam isso, porque era uma crença comum, todo mundo fazia isso. Hoje a gente sabe que isso gera vários traumas, atrapalha o sono da criança. A criança que sente medo não dorme bem, e criança chorando. Que não dorme, você não dorme, olha a sua pele. Você tem dinheiro para comprar creme? Tem? Eu não tenho dinheiro para comprar creme. Eu já falei para minhas filhas, ó, eu não tenho dinheiro para comprar creme, hein? Olha isso aqui, ó, pé de galinha, tá? Então, vamos parar com essa situação, que quero todo mundo dormindo tal hora. É exatamente isso. Outro dia, minha filha mais nova estava... Mãe, eu tava cantando essa música Nana Nenê, que alguma coisa vem pegar, mas não tem ninguém na casa. Que é isso que estão cantando para as crianças? Eles vão entendendo que são coisas ruins, negativas, né? Dá medo, assusta. Eu acho que a gente acaba usando essa frase porque a gente quer convencer a criança a fazer alguma coisa. E aí a gente não sabe como, então a gente acaba ameaçando. Se você não fizer isso, o bicho vai te pegar. Como a gente convence com classe, com tranquilidade, sem traumas. Com brincadeira, sabia? A gente não usa da brincadeira. A brincadeira é ao nosso favor. Às vezes eu quero que a Alice cata o brinquedo, é difícil. Aí eu falo, peraí, vamos encontrar os brinquedos perdidos na sala. Aí ela, isso, mamãe, pronto. Então, ao invés de eu falar resolveu. Usar mais a que a gente está estressado. E isso relaxa a gente também. Relaxa a gente Vamos sentar, Vanessa, para a gente ouvir quem está em casa, está falando, está mandando interação. Com certeza. Eu gostei das dicas ali. Gostei demais. Eu fiquei imaginando só ela gritando no quarto, esqueceu a janela aberta. Aí depois ela está descendo a escada, ela disse, você está bem, a vizinha? A vizinha... Aí ela disse, eu sou mãe. Ah, não, tá tudo entendido. Não, não. Explicação, não. A vizinha, ela nem pergunta, porque ela já gritou no apartamento dela. Com certeza, não, tá tudo explicado. Você é mãe, tá tudo beleza. E lá em casa não era esse negócio de, o bicho vai te pegar. Era velho do saco, vou te colocar no lixo. Era o homem do saco. Era o homem do saco. Tinha um negócio que a gente vai te colocar no... Olha, você vai no caminhão do lixo, tá? Isso! Você vai no caminhão do lixo. Mas isso é outro programa. Até hoje ele não joga o lixo de casa, né? Que é um trauma, né, e uma vez depois eu fiz uma amizade com eles e andava. Eu disse, mãe, viu, quebrei o ciclo. Você não manda mais. Agora quem manda no nosso programa é você, que não tá sendo passivo, não. Tá mandando a sua participação e vai pra tela agora. Vamos lá. Tá chegando participação, a Adriana, ela participa da gente lá de Minas Gerais, um abração para os mineiros. Eu amo esse programa, coisa boa. Sou mãe de 4 filhos adultos e agora o Senhor Jesus me trouxe um filho do coração, com 7 meses. Agora tem 1 ano e 6 meses. Estou perdida. Aí colocou risos. É uma criança muito passiva quando sai de casa, mas em casa é bem ativo. Não estou entendendo aí. E aí, Vanessa? Chegou na família, né? Todo um processo de adaptação também. Assim, na nossa casa, com os nossos familiares, a gente mostra o nosso pior. Por quê? Porque a gente se sente seguro ali. Né? Não é? Você já pensou? A pior briga é com as irmãs. As pessoas que você mais fere são as pessoas que você mais ama, às vezes, com certeza. Por quê? Porque é ali que a gente se sente mais segura. A gente sabe que eles vão amar, que eles amam a gente. Então, é normal a criança ser mais ativa e causar mais em casa. E aí, você olhar que fora ela fica um pouco estranhando. E, às vezes, eu acho que é até normal, acho positivo também. Fica um pouco com medo quando a criança chega e já tá tudo certo, já vai cumprimentando todo mundo que não conhece. É uma proteção da criança também. Ir com calma, ir sentindo o ambiente, sentindo se ali é seguro, quem são essas pessoas. É uma forma dela se proteger, ela é mais cautelosa. Acho que isso é positivo. Como que pode incentivar isso? Talvez se conectando com ela antes de sair de casa. Né? Essa é uma dica legal que eu dou, assim. Faz umas brincadeiras, vai lá, reforça a criança, enche o tanquinho dela e fala, vamos lá. E a chance dela chegar lá e interagir mais, sair atrás da tua saia, né? Você fala, olá, vamos lá, sair um pouquinho. É maior. Excelente, muito bem. Boas dicas aqui no Entre Família, viu? Mas você está perguntando, continua a nossa interação aqui. Nós estamos aqui para te ouvir, viu? Responder todas as suas dúvidas. Mais uma interação chegando aí na tela. De Valinhos, Mariana. Olha, o meu filho de apenas 6 anos anda me respondendo muito, bate em mim.
e faz eu passar nervoso na rua e em lojas. Não é só você não, viu, Mariana? Quando ele pede algo e não posso comprar, faz uma birra enorme e até xinga a pessoa da loja. Quer dizer, é um quadro da criança brasileira, né? Tudo normal, né? Mas tudo normal. Em que situação? Como ela faz? Tudo normal. Assim, tudo isso que ela descreveu é a criança cheia de tensões emocionais. O que são essas tensões? Não posso sair de casa, não tem escola, cadê os meus amigos, cadê meus avós? Eu tenho que fazer aula online, ou e num contexto normal, eu vou na escola, me empurram. Tudo isso que vai acontecendo com a criança vai gerando tensões. Esse hormônio do estresse. Mas até o bater é normal, Vanessa. Não, então, calma. Porque comigo não tem esse negócio, não. Não, a criança bater em você. Não, ela falou da criança bater. Mas pode acontecer, né? Não, então, aí ela vai gerando tensões. Não é legal. Não é legal. E aí o que ela tem que fazer, ela tem que colocar um limite, com certeza. Não pode. A gente não pode deixar a criança bater na gente. Como? Mas olha, Van, eu falo, ele não me obedece, não me ouve. Não, às vezes você tem que chegar e tá vendo que a criança vai vir, vai bloquear a mão. Gentilmente, você não precisa falar assim, não me bate, me respeita. Mas bloqueia, entendeu? Assim machuca a mamãe, não vou deixar você me machucar. Eu sei que você gostaria muito do brinquedo agora. A gente não pode comprar o brinquedo agora. Tô vendo que você não tá se sentindo bem. Acho que é hora da gente ir embora. E pega no colo e... faz cara de paisagem. A cara de paisagem que toda mãe precisa ter. Precisa ter. Estamos indo. Se você é mãe, né? Mãe de primeira viagem, vai treinando isso no espelho. Porque essa cara você vai usar muito, né? Porque a gente sempre quer responder para o outro, né? Mas não estamos aqui para dar satisfação para ninguém, minha filha. Vai fazendo o seu melhor. Mais interações aí na tela. Dá tempo, hein? Você está mandando, nós estamos aqui para te ouvir. É a Daniela. Daniela, e o povo mineiro tá demais hoje. Eu tenho um filho de 5 anos. Olha a idade aí que estamos na média. É a idade. 5 anos e um de 3 meses. O meu filho de 5 anos muda de comportamento de repente. Na mesma hora que ele está brincando bonzinho, ele começa a chutar, começa a gritar, xinga a gente de feia, boba, chata. Eu fico muito irritado. Minha vontade é de bater, eu sei como é que é. E deixar de castigo, o que às vezes ele fica, outras não. Eu acho que é uma reação de ciúmes com o bebê mais novo. O que fazer? Essa é ótima, eu acabei de vivenciar isso, né? A gente meio que acabou esse tempo. Super comum, principalmente em 3 meses do bebê até uns 6 meses, que é a fase mais fofa do bebê. A gente não consegue sair de perto dessa criança. Quer ficar ali, e aí eu falo com a minha bebê, cadê a bebê da mamãe? Aí a outra olha assim, como? Então assim, aí com certeza ela começa a mostrar esse comportamento desafiador dela, é sinalizar para a mãe que, e eu? Tô aqui agora. Aí tem uma brincadeira ótima que eu faço, que eu ensinei meu marido, que é assim, disputa da criança. Então você combina antes e fala assim, vamos brincar disso, tá? Faz um piscado de olhar. Aí eu falo assim, ela é minha, a Luana é minha. Aí eu pego a Luana, aí você, não, é minha. E aí a gente começa a lutar. Com a mais velha. Com a mais velha. Gente, a criança se sente tão amada, tão amada. A Alice ama essa brincadeira, pede pra repetir e gargalha, libera atenção. E depois disso ela, vai lá brincar com as coisas dela e deixa eu ficar com a bebê. Então, assim, a criança é normal, a criança tá sentindo que a gente antes tinha todo o tempo do mundo e agora a gente não tem. Então, se você puder reforçar, às vezes quando o bebê dormir, ir lá brincar, dar uma atenção mais individualizada com a maior, você tá garantindo esse equilíbrio de atenção e de amor, né? E é legal dividir esse conhecimento com toda a família, né? Na minha casa, quando vieram os segundos, a gente tinha um combinado entre as irmãs, era sempre assim. Eu chegava com o bebê, ninguém queria o bebê, só a mais velha. Não, deixa esse bebê aí, deixa lá, o bebê chora muito, deixa ali. Vem aqui com a Titi. 2 dicas aqui, ó. 2 dicas que eu já peguei de vocês. Entre família, a gente reunir e fazer isso. Não, esse bebê chorão, babão, fica aí, peraí. Vem cá com a Titi. É exatamente o contrário, né? E você deve ter dicas ótimas, né? Tá abrindo o coração, tá falando. Que pena que o nosso tempo é tão curtinho, a gente não consegue ler todas as interações. Mas não se preocupe, Vanessa, muito obrigada. E quem tá em casa e tem dúvidas e quer conversar mais com você, tem ambientes pra gente conseguir conversar com você nas redes sociais, né? Com certeza. Eu tenho um monte de conteúdo gratuito. Tenho o meu Instagram, Vanessa Galvani Oficial. Tenho o
YouTube, Vanessa Galvani, tem o meu site. Gente, tem tudo. Eu estava falando para vocês que eu tenho um Telegram, que eu ponho áudios, que eu conto todas as minhas loucuras lá em casa. Então, assim, conteúdo bastante gratuito para a mãe ter dicas o tempo todo do que fazer com as crianças e lidar com a forma mais gentil e, principalmente, muito acolhimento para as mães e para os pais, porque a gente precisa disso, para que a gente possa levar de uma forma mais leve e tranquila. Porque cobrança que a gente está fazendo errado, a gente já tem de monte. A gente precisa de ferramenta e de apoio emocional. E aí, isso vocês encontram lá no meu canal. Muito bem. E além linda. disso, como se não bastasse que ela produzisse tudo isso, ela produziu toda semana, ela vai estar aqui com esse quadro que você viu aí do Entre Família. Aqui no Entre Família, a Vanessa Galvani falando, dando dicas importantes para a educação, para as crianças, viu? Olha, mas esses pais que precisam ser acolhidos, Cris, a gente termina esse programa sempre com esse acolhimento, né? Verdade. Diariamente nós temos um acolhimento aqui com relação à Bíblia, que é um livro mais fantástico, a linguagem desse amor. Pastor Alceu tem um recadinho para você também. Boa tarde, pastor. Boa tarde. E aí, pessoal? Sabe que olhando as Escrituras, eu me lembro da paternidade na Bíblia. E sabe que todo filho e filha que nascia, eles eram muito esperados, com grande expectativa. Por quê? Os filhos são a herança do Senhor. Se você olhar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e depois voltar do Apocalipse ao Gênesis, você vai ver que os filhos, eles nunca eram ensinados a serem passivos, mas sempre protagonistas. Ocuparam um lugar e um espaço de decisão. Por quê? Porque em todas as Escrituras, os filhos são a bênção do Senhor, são a herança do Senhor, e eles são a geração que vai ver o Senhor. Por isso, na Bíblia, você encontra filhos sendo ensinados a agir. Entende isso? Ensinados para a ação. Por exemplo, uma palavrinha, oração. Ora e age, sempre no protagonismo, sempre na linha de frente. Sabe que a cada pôr do sol de sexta-feira, quando o sol se colocava na sexta para a chegada do sábado, os filhos de Israel, eles reuniam a família, celebravam a chegada do sábado e colocavam e olhavam para os filhos e falavam: você é a herança do Senhor, filho, que a tua luz brilhe sobre todos os moradores da terra. Filha, que você ilumine a terra com o teu sorriso, com o teu jeito, mas com a tua sabedoria também. Por quê? Filhos na palavra de Deus é gente que vai iluminar o mundo. Vai ser o sal da terra, vai ser sal fora do saleiro. Gente que vai trazer brilho e sabor para toda a humanidade. Há um parágrafo num livro chamado Educação. E me chama muito a atenção, até decorei umas partes dele, que diz assim, que a maior necessidade do mundo hoje é de homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. A gente tem que ensinar os nossos filhos para a vida. E em todas as Escrituras é isso que é ensinado. Seu filho é um presente de Deus, mas ele está para servir a sociedade como um filho que brilhe, que ilumine a terra. Por isso, no protagonismo de ocupar o lugar, de ser diferente no trabalho, dentro de casa, ser alguém útil para a sociedade, a palavra de Deus diz assim, está em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Os nossos filhos precisam sair da passividade e ir para a ação com honestidade, gente verdadeira, gente de caráter. Dizem que filho não vem com manual. Eu quero te apresentar o manual, a palavra de Deus. Fantástico. Muito bem, dicas importantíssimas aqui no Entre Família, fechando com chave de ouro. Obrigada, pastor. E amanhã o Entre Família vai falar sobre aposentadoria. E aí você está pensando, imagina, eu sou tão novo, gente, que negócio é de aposentadoria? Não quero nem saber disso aí. Olha, se tudo der certo, nós vamos envelhecer, viu? Mas como é que você vai envelhecer aí? Como é que você vai lidar com as finanças aí, com essa relação aí, viu? Conta Olha, pra gente, amanhã Carol, como a é que você dica tá lidando? é muito importante. Como é que eu estou lidando você tá lidando com choro já? e tristeza? Está se preparando agora? Tô me você que já está mais perto da aposentadoria, vai contar pra gente amanhã?
Não, eu corro bastante e tal, físico só. Desenvolvimento físico. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muito se fala de alimentação. Logo depois desse programa aqui do Entre Família começa o Vídeo Saúde. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa no Vídeo Saúde. Vai rolar um assunto aí, ó, de não comer, zíper na boca. É isso mesmo, Teru? É isso mesmo, Carol, vai rolar a não alimentação. A gente vai falar aqui sobre jejum e um assunto que está pegando bastante, está acontecendo muito por aí, que é o jejum intermitente. Você já ouviu falar? Vocês fazem jejum de vez em quando? Eu já fiz jejum intermitente, mas aí, claro, intermitente, jejum, mas eu fazia de uma noite até o outro dia, eu eliminava o café da manhã e tal, tem uma questão celular muito importante. Eu também não como de madrugada não. Eu sou do seu time, Carol, sou do seu time. Pois é, mas a gente vai discutir tudo sobre jejum, os benefícios, os cuidados necessários e como é importante essa prática para a nossa saúde. Não é só de comida que vive o homem não, viu, Carol? Eu e você precisamos aprender mais essa prática do jejum. E ainda vai ter pilates em casa, olha... Pilates de graça aqui no Vida e Saúde, tem que afastar o sofá e se preparar, porque hoje vai ter treino especial aqui com a Carla Nassif, que é a nossa instrutora de Pilates aqui. E querem saber o que vai ter de receita? Vocês vão ficar no jejum, desculpa. Vão ficar assim, só, é segredo então? Não. Eu vou mostrar para vocês, porque depois do jejum vocês vão poder fazer esse brownie, olha aí que delícia. Brownie sem farinha, chiquérrimo. Eita! Fechamos com chave de ouro. Tchau. Tchau. Um abraço. Tudo bem, tá aí.